Olá, alunos do sétimo ano. Olá, inscritos do canal do YouTube. Eu sou o professor José Mike e vou corrigir nesse vídeo as atividades referentes à semana 2 de Geografia do Plano de Estudo Tutorado Volume 2. Essa semana nós tivemos como tema o trabalho formal e o trabalho informal. As atividades começam na página 51. Vamos então a elas. Questão número 1. Quais são as principais causas do desemprego no seu município? Essa é uma questão pessoal. Você vai investigar, com pessoas que entendam desse assunto, caso você não saiba, e vai colocar a situação do seu município. Quais são as principais causas no seu município? Para os meus alunos aqui na nossa cidade, o nosso município, ele não é tão desenvolvido, né? Infelizmente, tem um baixo desenvolvimento econômico, é uma cidade muito pacata e, portanto, não tem estrutura para oferecer vagas para algumas carreiras. É muito comum nós vermos aqui na nossa cidade pessoas que possuem cursos universitários, né, de ensino superior e não exercem, porque não há vagas, né? Então, hoje, a principal causa é a falta de vagas para algumas carreiras. E aí essas pessoas acabam seguindo outras profissões, tá? Então, os meus alunos vão colocar dessa forma que eu disse e os inscritos do YouTube colocam da forma que você verificar no seu município. Questão número 2. Seu ou sua responsável trabalha fora da sua casa? Se sim, ele ou ela possui um trabalho formal ou informal? Peça para te contar os pontos positivos e negativos do seu trabalho e anote abaixo. Então, essa é extremamente pessoal. Você vai conversar com seus responsáveis, caso eles trabalhem fora, e perguntar se eles possuem um trabalho formal ou informal. O que é um trabalho formal? É um trabalho com carteira assinada, quando aquele trabalhador tem direitos trabalhistas, a serem cumpridos e, claro, deveres também. O trabalho informal é aquele que a pessoa trabalha de forma autônoma, porém não tem carteira assinada. Por exemplo, é um feirante, um vendedor ambulante e assim por diante, Rimou, não foi de propósito. Mas você vai colocar então de acordo com a sua realidade da sua família e vai perguntar a ele quais são os pontos positivos, também os pontos negativos do trabalho que eles exercem. Passamos então agora para a questão número 3. Observe o mapa e responda. Então nós temos esse mapa que mostra a taxa de desemprego por unidade federativa no segundo trimestre aqui no Brasil em 2019. Foi divulgado muito recentemente, que o desemprego aqui no Brasil cresceu na segunda semana de junho e afetou 11,8 milhões de brasileiros, o que disse o IBGE. Então, nesse momento, nós temos 11,8 milhões de desempregados no Brasil. Esse mapa está mostrando, então, essa situação no ano passado, olha a pergunta. Quais são os estados brasileiros com as menores taxas de desemprego e os estados com as maiores taxas? Você concorda que Minas Gerais está numa posição favorável? Justifique. Então vamos analisar. Primeiro perguntou os estados com as menores taxas. Os estados com as menores taxas são os que estão em verde escuro, que representam de 6 a 6,7% da população sem trabalho. Quais são esses estados? Nós temos apenas dois, o estado de Rondônia e o estado de Santa Catarina, que apresentam então as menores taxas. Depois, quais estados apresentam as maiores taxas de desemprego? Que são esses que estão em roxo, de 14,6% a 17,3% de desempregados. Quais são esses estados em roxo aí? Roraima, Amapá, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro. E aí, a última pergunta dessa questão. Você concorda que Minas Gerais está numa posição favorável? Justifique. Também é uma questão pessoal, mas analise aí comigo. Minas Gerais, segundo a legenda do mapa, está nesse período, estava entre 8,2% e 9,6% de desempregados, representado aí pelo verde mais claro.
Se nós formos comparar a situação de Minas Gerais com os outros estados, ela não está com um índice tão alto assim, né, de desempregados. Não é baixo, mas também não é alto, visto que tem estados em uma situação muito pior, né? Então você pode colocar dessa forma. Se você achar que isso é um número alto, coloque também, tá? O que vale é a sua opinião. Próxima questão, número 4. Observe a charge abaixo e aponte as críticas que ela faz em relação ao desemprego. Então nós temos aí, ó, um homem, você vê aí que ele foi desempregado, né? Acabou de ser demitido. Olha o sinal da sola de um sapato aí, né? E ele encontra aí na calçada outras pessoas, onde tem uma placa escrita "Não temos vagas". Isso nos pressupõe de que essas pessoas também estão desempregadas, né? Ou seja, já tem tantos desempregados que não tem vaga para mais um. Então a charge está criticando o desemprego no Brasil. Você pode dizer, né, que a charge mostra então um homem que acabou de ser demitido chegando em uma calçada onde há pessoas desempregadas. Há também uma placa dizendo "não há vagas", ou seja, naquele lugar já existem desempregados demais. Essa é a crítica que ela nos faz. Próxima questão, número 5. Agora você é o artista. Crie uma tirinha demonstrando desemprego ou trabalho informal na sua região. Use sua criatividade. Então, pessoal também, você vai criar uma charge mostrando o desemprego ou mostrando também o trabalho informal. Então, você pode tanto retratar a situação difícil que as pessoas desempregadas enfrentam, especialmente nesse período de pandemia que nós estamos vivenciando, né? Tantas pessoas passando dificuldades financeiras devido à pandemia, né? Ou então você pode mostrar o trabalho informal realizado por feirantes, por vendedores ambulantes, vendedores de cachorro-quente e assim por diante. Use a sua criatividade. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Abraços geográficos a todos e até a próxima.